Graça e paz a todos. Amados, eu sempre venho falando que Deus não muda, que o Evangelho é progressivo. Começa lá em Gênesis, quando Deus permite a Abraão a se casar com sua meia-irmã, Sara. E vai no decorrer de todo o Antigo Testamento, a gente vê homens como Davi, tendo várias esposas, Saul, não nessa ordem, mas enfim, porque aquele povo, eles estavam querendo um rei, igual os povos pagãos. E tudo aquilo que a gente copia do que não é de Deus, junto vem o quê? O fermento, o pecado, o mofo, aquilo que não presta. Porque a gente começa a cobiçar aquilo que não é da vontade de Deus. Então, fazendo um total resumo, Deus nos ensina que ele tirou o seu povo da casa Abraão, da casa do teu pai e da tua parentela. Porque Abraão vivia na terra pagã. Então, Deus escolheu Abraão e falou: saia da tua casa, da tua parentela. E Abraão saiu por fé. Claro que nesse decorrer Abraão errou, como todos nós erramos, quando Deus fez a promessa que ele teria um filho com a sua esposa Sara, e passaram-se anos e anos e anos e nada. E Abraão deu ouvido à sua esposa Sara do que a Deus. E acabou escutando o que sua esposa falou, tendo um filho com a serva. E a gente vê o que aconteceu no decorrer de toda a história. Mas Abraão foi o pai da fé, porque Deus conhece o coração do ser humano. Ele conhece os corações dos que são seus. Abraão se arrependeu, assim como Davi, quando ele proclama lá no Salmo 51, pedindo, implorando a Deus para dar a ele um coração, um espírito estável, porque o espírito que Davi estava era totalmente instável. Ele se arrependia, ele sentia aquela dor do erro, mas volta e meia ele ia lá e praticava as mesmas más obras. E Davi estava se sentindo muito mal com isso. Ao contrário de Saul, e Deus deu um espírito estável a Davi. Tanto é que ele se arrependeu. Não foi diferente com Salomão. Pediu sabedoria. E só na sua tenra idade, Salomão escreveu livros, se não me engano, Eclesiastes, que fala sobre... ali ele expressa o seu total arrependimento. O homem que teve tantas mulheres, mas as pessoas justificam o pecado, né? Mas Salomão fez esse acordo com as filhas de outros príncipes, reis, foi um acordo político. Mas nada justifica os nossos erros. Deus já tinha prometido a Salomão que ele teria paz. Só que Salomão, porventura, devia ter, a gente está aqui conjecturando, ele devia estar pensando: vou fazer a minha parte, vou me casar com essas mulheres, filhas de reis, porque só assim eu terei a paz que Deus falou que eu ia ter. Mas Deus não falou para ele se casar com várias mulheres. Isso foi da parte de Salomão. Mas a sua sabedoria foi aflorada quando ele estava na sua tenra idade, onde ele veio o arrependimento, onde ele diz que bendita seja a esposa da tua mocidade, que tudo era vaidade, tudo que seus olhos desejaram, ele teve. E isso nos ensina, amados, que Deus não muda. Aquilo que era errado no passado é errado hoje e vai ser errado amanhã. Aquilo que desagradava a Deus no passado, desagrada hoje.
Ah, o Hérito não. Antigamente tinha que dar dízimos. Sim, antigamente tinha que dar dízimo, que era uma ordem, porque existia um templo. Antigamente tinha que guardar o sábado, que era o descanso, porque senão estaria em desobediência aos mandamentos do Senhor. Mudou? Não. Hoje em dia, nós, quando estamos com Deus, nós ajudamos os órfãos e as viúvas, nós ajudamos os santos, os que são crentes, que são cristãos. Se está precisando de um alimento, a gente vai dar um alimento. Se nós nos reunirmos como igreja, nós vamos fazer o quê? Se a gente pode, a gente oferta, porque Deus vai nos abençoar para que nós venhamos a abençoar o próximo. Ah, antigamente guardava o sábado, que era o descanso do Senhor. Hoje em dia, o descanso está em Cristo. Antigamente tinha templo, hoje não tem. Hoje o templo somos nós. Então, não há mudança. Há uma progressão, mas a vontade de Deus continua a mesma. Nós, quando a gente estuda aqui, amados, o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, ele é pequeno. Preste atenção que eu vou ler para vocês, tá? E vou fazer um paralelo em Levítico. A imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade pode ser sexo antes do casamento, pessoas que estavam vivendo junto como se fosse marido e mulher, até pessoas que são casadas fazem sexo com outra pessoa. Tudo isso é uma porneia, é uma imoralidade sexual. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Agora ele vai se referir que tipo de imoralidade é essa que não ocorre nem entre os pagãos. Ao ponto de um de vocês, que são cristãos, possuir a mulher de seu pai. Então existia uma pessoa na igreja de Corinto que estava falando que era cristão. Eu sou cristão, olha como eu sou cristão. Congregando com os irmãos, mas ele estava dormindo com a mulher do pai dele, com a sua madrasta. E todos ali sabiam disso e não faziam nada. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Expulsar da comunhão. Lembra daquela passagem, meus amados, que diz assim: tudo que a gente ligar na terra será ligado nos céus. É comunhão. E tudo que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Então, se a gente desliga essa comunhão na terra, ela automaticamente será desligada no céu. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E eu, o apóstolo Paulo, mesmo não estando presente com vocês, eu já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse aí presente com vocês. Quando vocês estiverem reunidos em nome de Nosso Senhor Jesus, reunidos como igreja, tá? Não é necessariamente num templo feito por mãos humanas. Pode ser feito na tua casa, essa reunião. Pode ser feito com um vizinho. Aonde quer, na internet. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, olha a comunhão. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregar esse homem a Satanás. O mundo jaz do maligno. Então, se você automaticamente vai entregar esse homem a Satanás, ao maligno, ao mundo, expulsar ele no meio da congregação, no meio dessa eclésia, dessa reunião como igreja, para ver se ele se arrepende, meus amados. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, presta atenção nessa parte, fermento, mofo, lepra. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então, se vocês estão reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sabem, vocês testemunharam, como esse homem que estava dormindo com a mulher do pai dele, que tem uma pessoa no meio de vocês que estão praticando as más obras, vocês têm que expulsar eles do meio de vocês. Então por que vocês estão orgulhosos? Por que vocês estão louvando a Deus? Por que vocês estão orando?
colocando a mão sobre a cabeça das pessoas. Que orgulho é esse? Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho. Livrem-se do mofo, da lepra, para que sejam massa nova e sem fermento, para que vocês que estão reunidos como igreja, como eclésia, não esteja todo fermentado, no meio de vocês não tenha nenhum praticante do pecado, porque pecadores todos nós somos. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui, o apóstolo está falando, olha, livre-se desse mofo, dessa lepra que está no nosso meio, desse fermento, senão ela lastra. É o que nós encontramos hoje em dia, meus amados. Essas igrejas, sejam elas quais forem, que se diz igreja, né? Onde tem lá o seu pastor, eu cito nomes aqui, não tenho medo disso não. Ó. Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Hernani Dias Lopes, Cláudio Duarte, Luciano Subirá, Lamartine Pozella e tantos outros que dizem que nós podemos nos divorciar e casar com outro, no caso que se houver o adultério ou o abandono. E isso nós já proclamamos aqui no canal, lá em 1 Coríntios 7, fala sobre isso. Marcos, Mateus, toda a Bíblia, Deuteronômio, toda ela fala que só podemos nos casar novamente depois do divórcio só se o primeiro cônjuge morrer. Mas enquanto ele estiver vivo, nós estamos ligados a ele. Mesmo a gente se divorciando, porque o divórcio é um papel humano, foi criado para poder, por causa da dureza do coração do homem, e não por Deus. Então, mesmo que você se divorcie e case com outro, vocês estão em adultério. Mesmo que o cônjuge que se divorciou já casou com outro, teve filhos com outra família, está em adultério. Vocês vão ter que esperar ele falecer, se vocês não falecerem antes dele, falecer para que vocês possam se casar com outro. Mas não, as igrejas de hoje em dia, elas pregam totalmente o contrário. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas assim, desse tipo que eu acabei de falar. Aqui, ele está falando que se vocês não devem se associar com pessoas desse tipo, como aquele homem que dormia com a mulher do pai dele. Vocês não devem deixar ele no meio de vocês. Vocês não devem se associar com essa pessoa. Porque senão isso vai se tornar uma constância na igreja de Cristo e todas as outras pessoas vão pensar o quê? Ah lá, o pastor, o teólogo da nossa igreja, ele não expulsou ele do meio da gente. Então, se ele pode, nós também podemos. E durante o passar do decorrer do tempo, isso passa a ser uma prática normal, normalística no meio do povo de Deus. Hoje, nós vemos o quê? Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, antropólogo, cheio de pólogo, cheio de diploma, que é divorciado e casado com outro. Atualmente, o Paulo Júnior antes pregava que somente a morte nos dava o direito de casar com outra pessoa, hoje em dia já abriu exceção. Tudo já está se tornando normal. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Pois virá um tempo que não suportarão essa doutrina, sentindo coceiras nos ouvidos, querendo escutar apenas aquilo que agrada a eles, juntarão mestres para si mesmo, para satisfazer seus próprios desejos. Então, meus amados, repetindo aqui, já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais, com pessoas que se divorciaram e estão casadas com outro, na segunda aliança. Vocês não devem se misturar com essas pessoas. Vocês não devem se misturar com as pessoas também que estão morando junto, dizendo ser cristãs, estão morando junto como se fosse marido e mulher. Essa é a exceção que lá em Mateus 19:9, Jesus falou, o homem que se divorcia da sua mulher e se casa com outro, adultera. E quem casa com uma mulher repudiada pelo seu marido, adulterará também com ela. Exceto em casos de fornicação, de imoralidade sexual. No caso que pessoas que namoram, vivem junto como marido e mulher, mas não são casados. Vocês também têm que o quê? Se afastar dessas pessoas, não se associar com eles. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem os avarentos, nem os ladrões ou os idólatras.
Se fosse assim, vocês precisariam sair no mundo. Então, aqui ele está falando o quê? Ah, mas as pessoas que a gente convive no trabalho, eles não são cristãos, mas eles estão vivendo junto como se fosse marido e mulher. Eles estão divorciados, casados com outro, no segundo, terceiro casamento, como a Gretchen vive, Fábio Júnior. Não tem como a gente não se associar com essas pessoas no trabalho, na nossa família. Não tem, meus amados. Tá? Mas agora eu estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que dizendo ser irmão em Cristo. Esses a gente não deve se associar, se juntar, se reunir como igrejas, que seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você não deve nem comer. Vocês não devem comer a Santa Ceia. Não deve se reunir como igreja. Aquele que é casado numa segunda aliança com o seu primeiro ainda vivo. Vocês não devem se reunir para nem comer a Santa Ceia com essa pessoa, nem para reunir como igreja com essa pessoa. Aqueles que vivem como se fosse marido e mulher, vocês não devem nem sentar à mesa para se reunir com essa pessoa. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Aqueles do trabalho, que são pagãos, que estão na segunda, terceira, quinta aliança, aqueles que vivem junto como se fosse marido e mulher, aqueles que namoram, fazem sexo à vontade, esses nós não podemos julgar. Eles são do mundo. Pois como haveria eu de julgar de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro. Os que estão dentro nós temos obrigação de julgar. Porque aí vocês vão lá para Ezequiel, capítulo 33, que diz assim, ó, Deus fala para Ezequiel, ó, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não for lá para dissuadir do seu mau caminho, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Então, nós temos que pregar o evangelho até para os ímpios, óbvio, mas não é ser chato, não é julgar. É falar do amor de Cristo, do arrependimento. E não é julgar ele. Ah, você vai para o inferno. Não é esse papel nosso. É proclamar o evangelho. Aceite o Senhor Jesus como Salvador. Entende? Mas é Deus quem julga os de fora. A gente não tem esse poder de chegar lá para seja quem for que está de fora. Ó, você vai para o inferno. Não adianta, meus amados, para essas pessoas fazerem isso. Mas os de dentro nós temos obrigação. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Está falando para expulsar do nosso meio. Ah, mas Wellington, e se eu for para a igreja do Paulo Júnior, do Augusto Nicodemos, do Hernando Dias Lopes, do Cláudio Duarte, eles são donos da igreja. Alguns não são donos, mas são assalariados. Realmente, vocês não têm como expulsar essas pessoas. Mas vocês podem sair dessa congregação e reunir uma congregação santa, sem fermento velho, sem mofo, sem a lepra. Vou para vocês agora, para terminar, no livro de Levítico, alguns versículos que eu separei, que é grande. Levítico 11, fala sobre animais puros e impuros. Então aqui Deus está falando para o povo que para não se contaminar. E a partir do versículo 43 diz assim: não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Está falando aqui referente a animais puros e impuros, tá, meus amados? Mas eu só quero trazer para vocês entenderem que Deus sempre fez separação do santo do profano. No versículo, saltando para o versículo 47, vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. E pulando para agora para o Levítico capítulo 13, nós encontramos o seguinte, fala da lepra, né? Ali antes falou dos animais, agora a lepra. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, aí aqui ele fala nos sintomas que a lepra, se a mancha for mais funda do que a pele, isso aí é sinal de lepra, se for avermelhada, se os pelos ficarem brancos também. Então, é só vocês lerem todo o capítulo de Levítico 13, tá?
Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Então, aqui está dizendo que a pessoa que tiver lepra, o pecado, a lepra, o mofo, seja o que for, é a representação do pecado, tá, meus amados? Então, você tem que ser separado do acampamento. Acampamento de quê? Ali do povo de Deus, onde a Arca da Aliança estava no meio do acampamento. Tinha que ser separado, o santo do profano. Então, por isso que a pessoa vai falar impuro, impuro. Enquanto estiver a doença, enquanto estiver na prática do pecado, estará impuro. Estará destituído da comunhão com os santos. Viverá separado para fora do acampamento. E agora, para finalizar, Levítico 14. Levítico 14, versículo 43 ao 45. Aqui também fala do mofo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retirada as pedras e de raspada a reboco da casa, então aqui, antes, vou explicar para vocês. Se eles iam para uma casa, e uma casa tinha lá uma parte da casa que estava com mofo, tá? Foi Deus que colocou esse mofo naquela casa. A pessoa viu aquele mofo na casa, numa parte da casa. Aí ele ia lá, mostrava o sacerdote, rasparia a parte que estava com mofo e esperaria para ver se ela voltaria. Ou então ele retiraria aquela parte afetada pelo mofo, jogava para fora da casa e colocaria uma outra parte sem aquele mofo. E se caso voltasse a lastrar aquele mofo na parte nova e lastrar pela casa, era sinal que aquela casa estaria contaminada. Se as manchas tornarem a lastrar-se na casa depois de retirada as pedras e de raspado o reboco da casa, o sacerdote irá examiná-la, a casa. Se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Toda a casa está impura. Aí não é mais somente uma parte, porque aquela parte da casa se espalhou por toda a casa. Por quê? Não adiantou tirar só uma parte, porque ela já foi toda contaminada. Ela terá que ser demolida, aquela casa terá que ser demolida. Agora não é mais somente entregar para o mundo a pessoa que praticou o pecado. Aquela casa toda já está contaminada pelo pecado. As pedras, a madeira e todo o reboco da casa, tudo será lavado por um local impuro. Tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Tudo aquilo que não presta será demolido. Porque aquele que antes tirou do meio do povo, entrega esse homem a Satanás. Lembra que eu comecei lá em 1 Coríntios capítulo 5? Mas se aquelas práticas pecaminosas já se lastrou no meio do povo, é o que a gente encontra hoje. Hoje em dia, está difícil de a gente encontrar uma igreja que prega a verdade. Porque toda ela já está contaminada pelo mofo. Já corroeu. E terminando, no versículo 52. Ele purificará a casa com o sangue da ave. Olha o sangue, que é a representação do sangue de Cristo. Com a água da fonte, que é o batismo, a palavra. Com a ave viva. Com um pedaço da madeira de cedro. Com o isopo. E com o pano vermelho. Então, meus amados, finalizando. Sempre houve separação do puro do impuro, do santo para o profano. Não adianta. Vocês não têm poder, nós não temos poder de reconhecer quando é uma pessoa entre o joio e o trigo. Somente Cristo sabe. Tanto é que no final ele falou que vai separar o joio do trigo. Mas quando o joio demonstra as suas mais obras, como aquele rapaz que se dormia com a mulher do pai dele, aí nós, que testemunhamos as mais obras daquele, nós temos obrigação de julgá-lo. Aí vocês podem ir lá para Mateus capítulo 18, que fala para tratá-lo como gentil ou publicano, se caso ele não obedecer às instruções do Senhor. Nós temos que separá-lo, tirá-lo do nosso meio, tratá-los como gentil ou publicano. Espero que vocês tenham entendido, meus amados.
ficou longo, mas é para explicar a vocês. Corram de reuniões que tem no meio heresias, tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.